Oiê, sejam super bem-vindos a mais um episódio do GTC Cast, podcast que tem o intuito de fazer da sua vida um lugar melhor depois de nos ouvir. Eu sou Thaís Campbell e hoje eu tô com uma convidada super especial, doutora Tailine Torres, ou para os íntimos, Doc Tai. Aliás, intimidade é uma das suas especialidades, porque ela é GO, minha ginecologista, GO do Grupo Thaís Campbell, do GTC. E não só isso, ela também é mãe do Romeu, apaixonada por moda, mas a gente vai descobrir muito mais sobre ela. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Tatá. Muito obrigada por esse podcast. Estou aqui estava aqui ansiosa para participar. Falei aqui mais cedo, né, que eu estava até pensando assim, meu Deus, parece que eu vou participar de um filme, de uma gravação, de tanta ansiedade. Porque eu amo ver podcasts, amo acompanhar, mas nunca imaginei participar. E hoje estamos aqui. Vamos contar muito aí dessa parte íntima da minha vida também, para todo mundo conhecer. Vai rolar muitas intimidades aqui hoje, gente. Para mim é uma honra poder estar aqui fazendo, então, o primeiro podcast de A Vida da Thay, que gosta tanto de podcasts, né? Então, a gente vai desvendar vários segredos aqui. E eu vou começar de uma forma que eu tenho começado com todas as doutoras que têm participado aqui, porque muitas vezes a nossa profissão nos define, né? E não é só isso. Então, me conta, quem é a Thay, além de ser médica, Thay? Tá, vamos lá. Então, além de médica, né, como a Tatá falou, que eu sou ginecologista, eu sou esposa do Luca, sou mãe do Romeu, que ela também já falou recentemente. Esse eu já sinto, porque eu amo. Meu baby tá com 4 mesinhos. E eu sou mineira também, igual a Tatá. Sou do norte de Minas, minha cidade chama Montes Claros. Na verdade, eu não nasci lá, nasci em uma cidade bem pequenininha que chama Pirapora, lá perto. Mas morei a vida inteira em Montes Claros e foi lá que eu tive minha criação inteira, assim. Inclusive, a faculdade de medicina eu fiz lá, depois acredito que a gente vai falar um pouquinho dessa parte, né? E sou filha dos meus pais, Marta e Magela, e tenho uma irmã mais velha. Minha irmã é 4 anos mais velha e sempre viveu muito só nós, porque minha família morava nessa cidade menor e a família do meu pai mora numa cidade no sul de Minas. Então, a gente viveu mais ali nessa cidade de Montes Claros, só a gente mesmo. E sou uma pessoa, assim, eu estava falando aqui mais cedo, antes de começar, sou uma pessoa extremamente tímida, mas isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito durante os anos aí, e acho que cada dia mais tem melhorado. Muito, totalmente. Isso. E que mais? Sou católica, sou uma pessoa bem religiosa, gosto muito dessa parte da fé, acho que é uma coisa que nos move, né? Principalmente nesse mundo de hoje. Sou uma pessoa que ama moda, como a Tatá falou. Sim. Depois eu vou contar um detalhe aqui da minha vida para você sobre isso. Ai, já quero saber, já revela. E já eu conto. Tá bom. E também gosto muito de, assim, nos meus momentos de sozinha ali, gosto de ouvir música, é uma coisa que me relaxa bastante, então eu gosto. Gosto muito de viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas novas, coisas novas. Acho que essas são, assim, coisas que me definem bem. Maravilhosa! E aí, agora eu já quero saber a história que você ia contar. Depois eu continuo com as minhas perguntas aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho assim dessa. Talvez depois você deva perguntar isso, mas eu já vou então adiantar um pouquinho. Pode adiantar. Como se, por exemplo, muita gente perguntar, você sempre quis ser médica, se isso foi um sonho desde pequenininha, porque a maioria dos médicos são assim, né? Na verdade, eu não tinha esse sonho desde pequenininha, não. Em ser médica, não. Assim, claro que a gente sempre brincando ali, um brinquedinho de médica e tal, ok, brincava, gostava, mas esse não era o meu maior sonho naquele... Tem médicos na sua família, não? Não, eu fui a primeira. Tá. A primeira médica. Mas, o que eu gostava muito era de moda. E eu era apaixonada. E eu pegava as Barbies ali quando eu era criança e brincava e queria vestir elas e achava aquilo o máximo. Só que minha cidade é uma cidade, assim, é uma cidade grande, mas não é uma cidade não muito grande. E eu não sei, assim, não tinha muito essa influência, assim, disso lá, nem vivia esse mundo, assim, tão da moda, mas eu gostava muito. Não tinha referências, né? Onde você
olhar para esse mundo ali naquela realidade, Exato. né? E nem assim, às vezes as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Ah, modelo, alguma coisa assim, mas não sabia. Mas você já falava. Falava, então tinha porque uma eu percepção. gostava. Aham. Eu gostava muito. Mas, assim, eu não tinha uma altura tão boa, e aí eu via muita gente também lá na minha cidade, até tinha uma agência, e eu via muita gente tentando aquilo e não dava certo, e eu, não sei também, acho que não é. Era uma coisa que eu gostava, mas eu não sei se era um sonho, assim, que eu queria realizar de fato, sabe? Aquela coisa que a gente vive meio no... E aí, eu gostei muito, vivi muito aquilo, assim, mas de acompanhar só. E aí, depois, quando chegou o momento de fato, ali, decidir o que eu queria ser, aí eu pensei muito e falei, não, acho que não é bem isso, acho que eu vou seguir o outro lado. E aí, a medicina, na verdade, foi porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de cuidar do outro. Esse era um ponto que eu pensava. E naquela época, quando tinha que decidir, eu ficava assim, eu ia olhando todas as áreas e não me enxergava tanto em algumas. E falei, gente, eu acho que a medicina vai ser algo que eu vou poder passar isso para alguém, vou poder cuidar, vou poder fazer uma coisa que eu gosto, né? Levar um pouco de mim para as pessoas. E não sei, talvez eu consiga depois um dia unir isso de alguma forma. E hoje eu acho que a gente tem uma vida mais assim, consegue unir mais isso, né? Essa parte do mundo da moda, do mundo da beleza, né? Enfim. Pois então eu vou querer chegar até nessa conexão, então. Mas aí quando você decidiu medicina, você já sabia que queria ginecologia? Não, Como também foi não. essa escolha aí? Também não, porque assim, como eu falei, eu entrei no curso e foi um mundo, assim, amei tudo no começo, mas é aquela coisa, eu ia meio que desistindo de algumas áreas. Então, na verdade, eu ia vendo que eu não gostava. Eu não gosto de... eu ia porque eu não gostava e decidia logo, eu não quero, não quero. E aí, no início do meu curso, eu tive um contato... a minha avó materna, ela teve um câncer e eu tive um contato muito direto com a doença. E aí, eu comecei a gostar muito de oncologia, por viver aquilo ali com ela. Mas... E aí eu pensei, acho que eu vou fazer oncologia, porque eu gostei, vivi todo momento ali, tudo que a gente passou em família, enfim. Mas, depois de um tempo, quando eu cheguei mais ali próximo do internato, de fato conhecer tudo, tinha que fazer clínica médica para fazer oncologia. E eu não gostava muito de pensar em fazer uma residência de clínica médica. Eu queria algo mais direto, algo que eu tivesse, assim, outras possibilidades também. Eu não me via também só vivendo só num consultório, fazendo só aquilo e sem outras possibilidades de trabalho, né? E aí foi quando eu passei... A minha faculdade, de fato, ela tinha um forte, assim... A gente passava muito no estágio de GO. Então, acho que foi também um pouco disso, né? Que me fez gostar. Porque daí a gente fazia muito parto, aprendia muita coisa. Eu amava fazer, eu era apaixonada por bebê, sou até hoje. E aí, eu amava fazer aquela parte. E aí, foi uma decisão, assim... Na verdade, quando eu terminei a faculdade... Eu pensei, acho que eu vou fazer GO porque é uma coisa, assim, é uma área que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho eu vou poder passar o que eu quero, assim, para as mulheres, porque eu gosto muito desse cuidado. Eu acho que por ser mulher, a gente tem uma facilidade muito grande, né, com isso. E eu pensei muito nessas possibilidades, porque eu sabia que era uma área muito ampla e que eu poderia escolher alguns caminhos. Então, foi bem, assim, a decisão. E quando você fez ginecologia, já tinha essa área forte dentro dela da parte estética na ginecologia? Não, aí é outro ponto. Quando eu fiz GO, o que acontece? Eu vou até falar, quando eu fui fazer GO, eu vim para São Paulo, por isso que eu cheguei aqui, né? Porque eu achei que era depois, eu ia até perguntar como que ela tinha chegado em São Paulo, porque sua faculdade, então, você fez em Montes Claros. Montes Claros. E aí, quando foi para fazer GO, você já veio para São Paulo. Exato. Tá, e aí foi a primeira vez que foi morar longe da sua família, inclusive. Na verdade, antes de prestar a residência, eu trabalhei, mas eu fui trabalhar nessa cidade que eu nasci. Tá. Que era a cidade da minha família, que era perto. Também, tava ali em casa, né? E aí, depois eu vim para São Paulo, porque, na verdade,
na época era namorado, né, que é o meu marido, ele veio e aí a gente ia casar. E aí eu vim e falei, então eu vou prestar a residência em São Paulo, porque daí já fica, né? Tá. É onde a gente E como tem foi esse primeiro sentimento aí, né? De dar tchau lá pra família Olha, e vir? não foi fácil, Tatá. Eu confesso que, assim, eu acho que eu falo isso, que pra mim foi difícil, por quê? Porque eu saí de Montes Claros, saí da minha casa, assim, da minha família, e eu sou uma pessoa muito família. Muito. E saí de lá para vir para São Paulo, que é um choque de realidade total, né, para quem sai de um lugar menor. Além disso, eu casei, então eu tinha toda a responsabilidade do casamento, de viver com outra pessoa, né, que é Uma novidade, né? Aquela vida a dois, daquela forma ali. exato. E entrei numa residência, que não é muito Uau. fácil, assim. Só quem passou por uma residência de EO sabe que não é uma residência nada fácil. Não, definitivamente. Ela falou que fez por exclusão, né? Eu sabia, assim, que eu queria, que na época que eu entrei não era dermato, eu queria oftalmo, tinha certeza, não ficava nem pensando em outras possibilidades. Mas também aconteceu umas exclusões. Por exemplo, quando eu passei pela JAL, eu falei, essa com certeza eu não quero, não quero. Negócio de não ter hora aí, né? Nossa. É bem isso. E na época, o Luca, porque o Luca, marido dela, é médico também, já a gente vai contar mais detalhes disso. Nessa época, ele estava fazendo, também já trabalhando como médico e estudando também. Não, ele só trabalhava Já mesmo. estava trabalhando, tá. E aí você que estava na E residência aí nessa eu que fase. vim pra residência. E aí foi assim, pra mim, de fato, foi uma mudança de vida, assim. Eu saí daquela zona de conforto total que eu tinha Sim. e vim viver esse mundo aqui em São Paulo. Mas hoje, olhando pra trás, assim, eu acho que foi muito importante na minha vida. Acho que tudo que eu passei foi muito importante, porque eu cresci muito com isso, assim, sabe? Mas não foi tão fácil. Não. O caminho até hoje. Recém-casada, fazendo, né, uma residência que te exigia ali vários plantões, horas, né, de estar ausente Muito. de casa. Muito, muito, muito. Tá. E assim, querendo ou não, eu já tinha uma vida estável ali onde porque eu já trabalhava, enfim, aí de repente se largar tudo para fazer uma residência. Também não é tem fácil. isso, né? Porque é um tipo de especialização na carreira que não nos permite também continuar trabalhando e ganhando ali um dinheiro que a Não. gente já estava conseguindo fazer, né? Enquanto médica, enfim, os plantões. E aí é Exato. passar a ganhar ali o salário da Da residência. residência, E Não. passar o aperto. E aí, então, na residência ainda não tinha a parte estética da ginecologia. Inclusive, aí quando eu fui fazer GO, assim, como eu disse, eu gostava muito dos partos e gosto até hoje. É algo que eu amava fazer, mas tinha uma coisa na residência de GO que me incomodava muito. Que era, assim, o fato, exatamente isso. Eu via os chefes da residência, assim, um pessoal muito mais velho. O pessoal dava plantão e uma vida sofrida, um pessoal correndo. Sim. E o pessoal, assim, sem arrumar, ninguém andava arrumado, era só um moletom. E a modelo lá no meio, gente, E como eu é que ia ficava ser assim, isso? gente, mas como que vai ser minha vida? E eu falei assim, gente, não, tem que ter alguma forma. E todo mundo, vai fazer ultrassom, vai fazer... E eu, não, mas eu gosto do contato com o paciente, eu gosto, eu não queria só essa coisa de fazer um exame ali. Sim. Falei, não, eu gosto desse momento e tal. E aí o que aconteceu? Durante a residência... Durante ali os estágios mesmo da residência, eu fui sentindo uma falta muito grande de algo a mais. Tá. E aí, o primeiro passo, na verdade, não foi a estética. A primeira coisa que eu procurei eu fiz uma pós em sexualidade. É verdade, tá. Eu gosto de ir na cronologia, então tô amando que ela tá me ajudando, porque eu fui antecipando aqui já pelos assuntos. É verdade, a sexualidade na ginecologia veio antes, né, de veio virar antes. estética. Isso. Isso é interessante porque na dermatologia, a gente, né, em outros podcasts que a gente gravou aqui, a gente falou disso. A dermatologia também começou só com a parte de doença, e aí foi pra parte cirúrgica, e da cirurgia que veio a parte estética. E na gineco também, então começou a se entender que tinha que ir além de ginecologia e obstetrícia, entrar em sexualidade. Isso na sua residência já tinha, não? Foi realmente uma coisa que você foi buscar a parte, né? A parte. Na residência, não. Na residência é só o básico ali, ginecologia, obstetrícia e pronto. E aí o pessoal já te fala assim, o que você vai fazer a mais nessa área? Isso. E eu não vou fazer.
Tá. Eu falei, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer sexualidade. Na época eu falo isso porque, assim, eu até, na época, eu ouvi algumas críticas. Sim. Nossa, mas você vai fazer isso? Eu falei, sim, porque é o que eu gosto, eu acho que é o que falta. Tá. Porque eu sentia muita falta ali quando eu tava com alguma paciente, ela tinha muito essa dor. A dor da mulher, muito além daquela dor só do momento ali da consulta ginecológica. Então, você via que era uma dor da mulher por inteiro, relacionada muito com essa parte, assim, que mexe muito com a autoestima, com a autoconfiança da mulher. E além, né? É. A parte física. Isso. E aí eu fui fazer sexualidade e na sexualidade eu achei assim maravilhoso, me abriu muito a mente para isso, mas eu ainda sentia falta de álcool. Eu ainda falei, falta alguma coisa que vai completar isso. Tá. Que eu acho que ainda tem que... Ok, tem coisas que a gente consegue resolver, mas precisa ter mais. E aí foi quando eu fui buscar a parte da estética. Porque eu falei, é algo que, de fato, eu consigo devolver para a mulher, assim, ressignificar a intimidade dela. Então, devolver assim, a autoestima, devolver a autoconfiança, deixar essa mulher mais empoderada. Então, foi uma junção assim, de tudo. E foi uma decisão muito feliz. Assim. Hoje, olhando para trás, eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz. E na época que eu fiz, não era tão falado. Assim, Não, porque foi quando que você fez, tá? E que você entrou nessa fiz parte? 2018. Foi quando estava começando, na verdade. Então, assim que começou, você já falou, isso aí também quero, vai fazer parte aqui, né? Exato. Porque sexualidade 2016, 17 começou. 2018. Eu Também. fiz 2018 e depois eu já emendei. Já emendou, tá? Com essa parte. Comecei assim. Porque é isso. Então, uma das perguntas que eu ia fazer, né, dessa parte é a questão de tabu. Então, quando a gente olha, na verdade, o tabu existia, inclusive, dentro da própria formação, entre os próprios especialistas ali, né, que deveria ser quem mais tinha que levantar essa bandeira da importância por viver isso com os pacientes, mas é algo que tem que virar uma chavinha, né, para entender sobre isso. E muitas pessoas não abrem a mente para isso, Até né? hoje, né? Até hoje, inclusive. É. Então, assim, eu acho que para mim, realmente, naquele momento de escolha, eu ouvi muito, assim. Eu lembro que na residência o pessoal ficava, nossa, mas você vai fazer isso? Falei, sim, vou fazer, porque é o que eu acho que eu tenho que fazer, é o que eu acho que eu vou conseguir fazer, o meu propósito valer a pena vai ser através disso. Que lindo. E aí a gente vê como foi conectando tudo, né? Aquela pequena Thay que nunca pensou em fazer medicina, que queria fazer moda, que tinha essa paixão, que acabou indo para a medicina e depois olhando para aquilo, né, para o meio da especialidade que ela escolheu e se deparou com, meu Deus, mas como é que eu vou, né, continuar sendo, né, apaixonada por moda no meio que eu vou muitas vezes até ser mal vista de se apresentar assim, né? Porque é isso, gente, assim, nos congressos me corrija se eu estiver errada, nos congressos de dermato, a gente fala, é quase um desfile de moda, né? Mas nos congressos de gineco, há muito pouco tempo atrás, e talvez até hoje, é assim, se desponta, né? Quem tem essa postura, essa... e aí veio, então, todo esse seu entendimento. E a parte de sexualidade, além, então, de você associar, né, agora a questão de moda, de beleza, né, de estética junto da sua especialidade, a parte de sexualidade envolve também muita psicologia, né? Você se torna ali um pouco terapeuta também, né? Sem dúvida, assim, é o ouvir muito, né? Então, eu acho que isso é um ponto, assim, chave dessa área. E é muito bom quando eu já tive várias pacientes, assim, que muitas vezes entra ali e no primeiro momento ela não fala muito, mas depois ela fala. E aí, quando acaba a consulta, ela fala exatamente isso. Eu me senti tão à vontade porque você me deixou falar, porque eu já fui em outras pessoas que não fazem isso. Então, acho que é bem isso, assim, de ouvir muito e entender aquela dor ali, muito além de só o físico, sabe? Não envolve muitas habilidades. À medida que eu fui conhecendo um pouco mais, né, dessa área, eu também fui me apaixonando de ver, assim, o quanto tem para crescer, né? E falando agora da nossa... Acho que vamos esperar um pouquinho. E aí conta, tá? E na verdade, então, como que as nossas vidas se cruzaram? Você já estava aqui em São Paulo com o Luca, mas não vou revelar. Mas conta aí como é que foi esse nosso encontro. Dos nossos maridos, né? Então, eles trabalhavam juntos na época, os dois trabalhavam em UTI ali juntos. E aí, um dia, a gente foi em um churrasco, né, de um amigo, na casa de um outro amigo em comum deles.
E lá, e aí eu vou contar um lado meu, assim, que eu tenho todo esse cuidado, mas eu tinha uma dor, assim, com a dermatologia. Sim. Por quê? Porque eu sempre ia em dermatos e aí passava aquele tanto de coisa e eu não conseguia seguir, não fazia rotina direito de skincare. Por mais que eu me cuidava muito, eu tinha muito esse olhar, assim, estético, mas não tinha muito, não era essa paciente, assim, assídua, não. E aí, naquele dia... eu lembro que a gente sentou ali numa escadinha que tinha e eu falei assim, a gente se apresentou, né? E, eu sou dermato. A Tatá falou, eu sou dermato. Eu falei, eu sou da gineco, a gente conversando. E aí eu falei, nossa, tô precisando muito de uma dermato, porque eu tô morando aqui em São Paulo agora e não tenho nenhuma, não sigo nada. E eu tenho uma dor muito grande aqui no rosto. E aí eu queria muito. Ela, vamos lá na clínica, que aí a gente avalia, já faz e resolve, e tá ótimo. E foi exatamente assim. Aí a partir daí eu fui, virei paciente. Que ano, hein, Thay? Você lembra? Eu sou ruim de data. 2019. Acho que 18 para 19. 18 para 19, porque eles estavam na fase da UTI, eu tava tentando lembrar também, mas foi mais ou menos isso. Então, essa fase a gente tava ali começo de GTC, né? Então, não é que tava mais eu super lembro. clínica, né? Quando eu fui, era só aquela partezinha ali do você início pegou ali. aquele pedacinho mesmo, só a da primeira. escada pra cá. Exato. E então foi isso, nossos maridos trabalhavam juntos e aí a nossa primeira relação foi uma amizade ali pelos maridos, mas uma amizade assim, a gente se encontrou naquele dia, na verdade, né? E aí a gente é dessas, né, mineira, já vira amiga, já vira amiga. E aí ela se tornou minha paciente, foi o primeiro, né, a nossa primeira relação, né? Depois e aí fui paciente mesmo, que aí eu lembro que passou toda a rotina e eu fiz tudo e falei, pronto, agora eu vou. Ela virou paciente disciplinada, gente. E aí eu apaixonei com tudo, né? Falei, nossa, que já fiquei mais encantada ainda por esse mundo, que aí eu já estava começando essa área também da estética, né? Sim. Íntima. E aí foi isso, aí a gente se conheceu aí e estamos aí até hoje. Né? E aí eu vou recordar junto com ela aqui, porque eu não recordo cada etapa, mas... eu estava contando, então, voltando para a história de que quando eu comecei a entender esse lado da ginecologia, com a sexualidade, a estética, e a clínica crescendo, começou a crescer o GTC, eu senti necessidade, porque o dermatologista, né, como o gineco, ele demorou a entender essa parte da estética, né, para o paciente, o dermato começou a ir, além da dermato, chegar lá também, porque aí já que ninguém tá, né, eles não estão querendo fazer, a gente precisa ajudar a paciente que vem queixando no corpo, chega ali na virilha, a hora que desce, e aí, né? Então, a gente foi aprendendo a fazer. Então, talvez tenha sido uma coisa meio em paralelo, né? Os dermatos fazendo, os ginecos aprendendo também que dava para fazer, mas o gineco não tinha os aparatos. Exato. Ele não sabia usar um preenchedor, não tinha uma tecnologia de clareamento, né? Os lasers. Todos, assim. E o dermato tinha, então pra gente era muito fácil, porque era só, vamos colocar uma pele num lugar diferente. Com algumas características um pouco diferentes, mas pra gente era o nosso mundo já, né? Quando começou primeiro foi as tecnologias, né? Antes dos injetáveis, no mundo da estética feminina. Porém, lembra que eu falei que lá na faculdade, se tinha uma coisa que eu tinha certeza, era que eu não queria GO. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, gente, eu não vou fazer, porque é uma área que eu não gosto, então eu preciso trazer alguém. Eu tinha ali algumas dermatos que faziam, mas eu entendia que se a gente tivesse uma especialista, né, juntasse a nossa potência do que a gente sabia dessa parte já estética, mas com alguém que conhecesse a área como ninguém, né, então soubesse um bom espéculo, né? E fosse além, como a gente, quando tá fazendo ali um procedimento, se vê uma pinta estranha, a gente já sabe intervir. Então, uma pessoa que também estivesse lá no canal e já olhasse e falasse, olha, tudo bem, a gente vai tratar a estética, mas não vamos deixar de olhar para a saúde, né? E fizesse esse trabalho mais integral, que sempre foi a nossa busca no GTC, cuidar do paciente como um todo. Foi uma das primeiras, porque eu não vou garantir, porque a minha memória é muito ruim, mas foi uma das primeiras outra especialidade que a gente colocou no grupo. E aí, na época, também era uma paciente que eu tinha, super querida, que entrou, ela era de uma outra cidade. Porém, quando ela, né, acho que foi engravidar a primeira vez, não lembro direito, né? Nisso a gente ia ficar órfã ali de uma... E aí foi quando você tinha concluído. Exato. Como foi isso? E aí o Luca conversou, não foi? Aí aí eu tinha acabado de terminar toda a parte de subespecialidade, enfim.
E aí eu estava começando a trabalhar na área, né, assim, trabalhar de fato mesmo. E aí tive essa oportunidade, né, como os nossos maridos já se conheciam, a gente conversou também, eu lembro que em uma consulta, assim, que eu passei lá, acho que teve aí isso. você falou, então você vai vir pra cá. Eu falei, com Aí certeza. você falou que tinha concluído, e nisso a gente estava precisando, ia isso. precisar, né? E aí, Thay veio e foi assim, né? Já tinha sido aquele encontro de almas dos nossos maridos, porque eles são assim, muito. E depois a nossa também. E aí, no que ela veio, ela já era minha paciente, aí virei paciente dela. E aí, passando com agora a Thailine médica, porque até então ela era minha amiga e minha paciente, mas tê-la como a minha médica, a minha ginecologista, e ver toda a atuação dela foi assim, pra mim fez um uau. Nossa, é um mundo ainda maior do que eu estava entendendo, né? Exato. E a nossa, hoje tem sido, né, uma das nossas bandeiras ali no GTC de trazer esse conhecimento para as pacientes, né? Claro que já muitos têm se falado mais sobre isso, muitas pacientes já chegam procurando, mas ainda tem muitas que não sabem, né? Sim. Não conhecem a respeito do que dá para ser feito, né, Thay? Sem dúvida, Tatá, assim, é uma área, eu falo que é uma área em crescimento muito grande, mas é uma área que ainda tem muito tabu. Porque tem muita gente que, assim, não enxerga o motivo. Eu sempre falo, quando eu vou atender minhas pacientes, não é só sobre estética ali. É muito mais, é sobre a funcionalidade. Isso. Então, assim, trabalhar com isso, eu acho que qual que é o meu propósito ali? É devolver, de fato, a segurança para essa mulher, essa confiança dela na vida dela como um todo, na vida sexual e na vida dela como pessoa mesmo. E tratar ela de forma integral, porque eu acho que o maior problema da ginecologia tradicional, vamos colocar assim, é que basicamente vê só mama e vagina. É isso. E eu não queria isso, né? Então, assim, eu acho que poder tratar da mulher como um todo é o que hoje a minha especialidade traz, né? E cada vez mais a gente vê queixas relacionadas à área, assim, tanto só esteticamente falando, né? Que as mulheres têm se conhecido mais, têm entendido mais sobre isso, como também nessa parte funcional. Então, você poder melhorar assim, a qualidade de vida sexual dessa mulher, devolver algo que ela não conseguia ter há muitos anos, resgatar essa intimidade dela é muito bom. E aí, conta então pra gente, né, sobretudo aqui para as nossas ouvintes que estão aqui participando, quais os procedimentos que podem ser feitos ali? Porque às vezes muitas dos que estão nos ouvindo não sabem também especificamente o que pode ser feito, né? Eu sempre falo, quando eu vou apresentar algo da área, eu sempre falo assim, tudo que você vê a sua dermato fazer, a gente consegue fazer. Então, é isso. Então, assim, gente, a gente sempre pode fazer procedimentos para clarear a região íntima, então essas queixas de escurecimento da região, queixas como flacidez, aquela região mais murcha ali, que a paciente muitas vezes tem desconforto na hora da relação sexual, ou para vestir uma roupa mais justa, uma roupa mais apertada. Tem paciente que para fazer atividade física tem dificuldade. Então a gente consegue fazer procedimentos de laser, para melhorar essa pele, né? Essa textura de pele, essa qualidade, fazer preenchimento íntimo, bioestimulador. É importante explicar isso, né? Na dermato isso já é algo muito consagrado, de que a gente vai perdendo colágeno e a gente entende muito bem isso acontecendo no rosto, no pescoço, em algumas regiões, né? De perna de braço, de coxa, mas na região íntima também se perde o colágeno. Então, essa mesma flacidez que a gente fala aqui e que aqui é só o estético, lá, além do estético, também tem a parte da funcionalidade, é isso que a gente está falando, né? Exato. Então, assim, todos esses procedimentos, os injetáveis que a gente faz no mundo da dermato, né? Então, assim, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, todos esses biorremodeladores, então tudo que há aí os lasers para tratar a qualidade da pele, né? Então, todos esses tratamentos. Tem também a parte funcional, assim, em relação à urina, que tem muitas pacientes que têm queixa de incontinência urinária, né, com o passar dos anos ali, pós-parto, pós-gestações. Então, assim, são inúmeros os tratamentos que a gente pode fazer, melhorar a dor da relação sexual, que é uma queixa, assim, que eu vejo que, vou falar que é uma das principais que a gente tem hoje, assim, no consultório. Que muitas pacientes têm e muitas dessas queixas são por uma coisa simples, assim, talvez um ressecamento.
Então, a gente consegue tratar de forma muito fácil, assim, vamos dizer, né? Tecnicamente falando, né? É uma forma dor fácil. Que às vezes é de longa data, né? Às vezes a paciente fala, nossa, tem não sei quantos anos que eu tô vivendo isso e eu nem sabia que existia, que tinha forma de resolver, né? E aí, quando ela descobre, quando ela faz, ela fala, nossa, gente, nem se eu soubesse antes já tinha realizado, né? Mas é o que eu falei, é uma área com muito tabu, então muita gente não gosta nem de falar. E eu vejo muito, Tatá, as pacientes às vezes falam assim, elas não... No primeiro momento, às vezes, elas não queixam. Sim. Sabe? Eu já tive muito isso. Hoje, não tanto, porque a gente tem, assim, muitas pacientes que já vêm com essa demanda, né? Mas o trabalho da rede social também ajuda muito, né? A gente conseguir trazer consciência sobre isso. Mas muitas não falam sobre. Aí, quando você vai conversando ali, vai puxando, aí ela fala, eu tenho isso, tem aquilo, tem essa dor aqui que me incomoda, tem essa pele, assim, tem... E a gente trata, assim, faz tudo mesmo. Como a Tata falou, é uma pele, assim como toda a pele do nosso corpo, né? Então, os tratamentos são inúmeros aí. Então, reforçando, porque são tantas coisas que talvez a gente não tenha nem conseguido passar por todos, mas quando a Thay fala que tudo que a gente faz praticamente na dermatologia, a gente também faz lá, é real, gente. Inclusive das tecnologias, quando a gente pensa, né, no GTC a gente fala muito sobre o tratamento Multilayer Technique, que é tratar todas as camadas lá também. Então, com as tecnologias que vão fazer tratamento da camada muscular, para começar a tratar essa flacidez desde a camada mais profunda, né, Thay? Exato. Vindo para a parte de colágeno, que pode ser estimulado de diversas formas, com tecnologias, com os bioestimuladores líquidos. E pasmem, muita gente não sabe, né? A gente fez até um joguinho, né, em um dos nossos encontros, falando assim, sobre a questão de fio, né? Que muita gente não sabe que fio, que é um bioestimulador físico, também a gente usa nessa região com resultados muito legais, né? E aí vamos subindo. Então, a questão de volume, vai se perdendo volume ali também nessa região e que às vezes não é só uma reposição de colágeno que precisa fazer pontos estruturais de sustentação e de volume por estética também, mas funcionalidade. Então, aí entra um ácido hialurônico. E aí, quando a gente vem para uma camada ainda mais superficial de pensar, não, então o músculo tá bom, o colágeno tá feito, tá preenchido, mas tá ressecado a parte mais superficial daquela pele, e não só superficial aqui bem em cima, mas um superficial mediano, vamos colocar assim, né? Uma hidratação mais profunda. Então, o mesmo skin booster que a gente usa de hidratação, né? Para áreas de ruguinhas finas, né? Ou de viço na pele, a gente também usa lá. E ainda vindo para a camada mais superficial, os bioregeneradores, bioremodeladores, que aí vão além de bioestimular, de hidratar, eles trazem essa biorremodelação e regeneração que ainda vem com algo a mais. Exatamente. Né? Então, assim, de fato é tudo. E aí, dos tabus, quando a gente fala disso, a gente pensa que são tabus desde... Vamos pensar na própria área da dermatologia estética. Já se tem um pouco de tabu, que já se quebrou muito, mas lá atrás tinha essa coisa, você vai fazer botox, né? Não sei o que, botocada, não. Hoje, a gente sabe que dá para entregar um quiet beauty, né? Exato. Uma beleza que ninguém sabe o que fez, mas estamos ali toda trabalhada, né? Nos procedimentos. E nessa região é um tabu também, muitas vezes assim, mas pra quê? Pra que eu vou fazer se eu não me incomodo? Eu não olho, o meu companheiro também nunca falou nada, nunca se incomodou, mas às vezes não, muitas às vezes vão para fazer uma região, às vezes por olhar para a estética e percebe toda a parte da funcionalidade que vem. Exato. E outras o contrário, vão por uma questão funcional e quando faz e vê como ficou mais bonito, o quanto se empodera, né? E impacta diretamente na vida, assim como eu disse, né? Acho que na vida tanto sexual, ali, o relacionamento mesmo, quanto na vida da mulher, né? Por um todo. E a gente fala muito isso. E primeiro a questão, né, de satisfação para ela, né? E depois para o companheiro, né? Então a gente faz primeiro pra gente se sentir bem, né? Que é o principal, né? Que é o principal. Mas melhora também a relação. Sem dúvida de ganho ali a gente tem, né? Com certeza. Então também a gente trazer, né, esse conteúdo aqui nesse nosso podcast para quebrar tabus, às vezes, de pessoas, e aí entra muito na parte da sexualidade, né, Thay? De pessoas que foram criadas, às vezes, em ambientes religiosos, que a gente começou falando, crenças, né, da questão de você católica e o crente, mas os dois com uma fé, e que é genuíno a gente ter fé, mas às vezes foi criado num ambiente que
não se podia falar disso, né? Não podia se falar de sexo, não podia se falar de uma região íntima, é um assunto que constrange quem tá perto. Gente, e todo mundo vive isso, não é para ser algo constrangedor, né? É para ser algo aberto de se falar, pra gente trazer cada vez mais liberdade, ganho de autoridade, né? Para as nossas mulheres. E eu acho que é isso que a gente tem falado muito, assim, batido muito na tecla, né? Tanto com as pacientes em si, quanto em redes sociais, na vida, assim. Acho que a gente precisa se olhar mais, né? Ter esse cuidado maior e deixar um pouco de lado essas crenças que a gente viveu ali a vida inteira, porque é necessário. Eu vejo que, assim, todo mundo que tira essa parte da crença mesmo, ela muda completamente a visão, assim. É isso. Como mulher, né? Então, porque muitas vezes a gente vê, pelo menos ali no meu consultório, né? As minhas pacientes que têm mais liberdade de elas mesmas pedirem, são pacientes que já têm menos tabus, já descomplicaram muito mais e já falam sobre o assunto com muito mais tranquilidade. Mas muitas vezes a gente vai abordando, né, na nossa consulta dermatológica, de chegar lá e perguntar, e aqui? E desta parte, né? E que tem que ir quebrando aos pouquinhos, mas que quando elas entendem e fazem, é tão transformador, sem né, dúvida, para a vida delas. É sem lindo dúvida. de ver. Só quem fez que já sabe o impacto que isso causa na vida, né? E apesar da gente falar de todos esses tratamentos que existem, a gente tá falando, não é que precisa de todos esses para todo mundo, mas é uma região que responde de uma forma tão brilhante, quem dera na dermatologia fosse assim, com um laserzinho, uma única sessão, a paciente já voltar falando que mudou. Me transformou. Até eu brinco até as seringas, né, quando a gente vai falar ali de quantidade. Mas só isso, porque muitas vezes, às vezes no rosto, né, as pessoas usam tanta coisa, né, na dermatologia a gente usa tanta coisa, e aí lá na parte íntima a gente consegue com menos entregar um resultado. Então uma seringuinha já faz o milagre. E para elas, assim, nossa, mudou muito mesmo, e de fato é assim. Então, isso. eu acho que é... Toxina, a gente não falou aqui, né? Então, para toxina, que inclusive é um tratamento que a gente faz para a questão de dor mesmo. Isso. Então, as pacientes que têm dor, chama vaginismo, que é o principal tratamento que a gente faz, que é uma dor mesmo na relação sexual. O paciente às vezes não consegue nem fazer exame ginecológico porque faz a contração, né? Isso, porque o músculo contrai. Então a gente faz a toxina para travar ali, né, ficar tudo paralisado e aí a paciente não sente mais essa dor. E tem para hiperidrose também a toxina, né? Que muitas pacientes têm essa queixa aí do suor na região íntima, às vezes quando vai treinar, enfim. E aí a gente consegue resolver. Uma outra coisa que a gente não falou, Tatá, que também é legal, que a gente até falou do Skin Booster, mas a gente usa muito... a gente tem vários tratamentos para aquelas fissuras, que são os cortezinhos. Perfeito. Que aparece ali ou na regiãozinha a região da entrada da vagina ali, ou entre os grandes e pequenos lábios. Que muitas pacientes chegam no consultório falando, ai, doutora, sempre abre um cortezinho, eu tenho sempre essa dor, e eu já passei um monte de pomadinha e nunca resolveu. E hoje, com a estética íntima, a gente tem tratamentos que melhoram de fato isso. Muito. Também com uma sessão, a gente vê as pacientes já, né, melhorando. Não, é mágico assim, transformador. Gente, quem nunca fez nenhum procedimento tem que conhecer. Tem, não, e a ideia desse podcast, entre outras coisas que a gente queria muito conhecer, a Doc Tai como um todo, né? A Doc Tai além do jaleco, mas também trazer esse conhecimento que é tão importante, né? E tão rico aí. E aí, falando dessa parte do trazer esse conhecimento, junto com o que você revelou aí mais cedo da sua timidez. E a gente sabendo que a mídia social é uma ferramenta muito boa, né? Pra gente trazer essa conscientização. Conta um pouquinho desse desafio na sua vida, né? Que você vai vencendo a cada dia essa timidez e tem usado as suas redes sociais para trazer essa consciência também, né, Thay? Sim. E ainda mais falar de um assunto tão íntimo, né? Isso, porque uma coisa é você falar dessa intimidade dentro do consultório, só você e sua paciente, mas aí lá para um monte de gente várias pessoas, 1000 pessoas, enfim. Então, assim, é um processo. Eu falo que cada dia mais eu tenho trabalhado isso comigo. E talvez já entrando um pouco assim mais além, eu falo que ter conhecido o GTC, ter entrado, né, para a família GTC aqui, o propósito do GTC é fazer do mundo do outro um lugar melhor após encontrá-los. Eu acho que esse propósito caiu muito bem para mim nisso,
por exemplo, porque é um trabalho diário, assim, eu lembro que desde os primeiros vídeos que eu gravei lá, assim, eu ficava, gente, eu tenho que conseguir. Que eu sou dessas, né? Daí ela veio, a gente falou também, né? Que dia que você começa, então? Então vamos aproveitar, hoje que a gente já tá aqui, vamos gravar um vídeo, gente. Ela, como assim agora? Não, foi exatamente assim, eu lembro, no dia, ela, você vai começar tal dia, tal dia. Não, vamos gravar um vídeo agora, então, pra todo mundo já saber, que já... Te apresentar. Falei, então tá, vamos, né? Mas assim, daquele jeito. Não sei se eu tô tão preparada, mas sai, né? Vai. Sai. De alguma forma vai. É. E aí, é isso, assim, eu acho que cada dia eu tô buscando mais, eu acho que quanto mais você faz, mais você se sente confortável, né? Mais você aprende. Então, acho que é isso, assim. Tá? Maravilhosa. De fato, o propósito encaixou muito bem, assim, na minha vida. E tem, eu já conversei com algumas médicas, né, lá do grupo, aqui no nosso podcast, e falar de acompanhar essa transformação que cada uma vai vivendo, como a Thay falou. Então, não só porque elas estão no momento de crescimento de carreira, né, e vendo cada vez elas, assim, com técnicas mais brilhantes, com resultados cada vez mais maravilhosos, porque são médicas muito, que eu falo que tem essa inquietude positiva. Ninguém é assim satisfeito com, eu já sei, já tá bom. Não, o tempo todo elas querem mais. O tanto de curso que a gente tiver para oferecer para elas, elas abraçam todos, querem todos. A Thay tá Inclusive, eu faço os da dermato justamente porque, como eu falei, a parte íntima ali é pele do mesmo jeito. Então, pra gente... é só aplicar em uma área diferente, né? E porque nisso, a gineco, apesar de ter crescido muito, ainda tá num ritmo mais lento do que o que a dermato já consegue ir oferecendo. Exato. Então, a Thay vai correndo por fora, ela já vai, na verdade, busca sendo outras... disruptiva em criar protocolos. Exato, né? Que é o nosso diferencial lá, né? É isso, com muito estudo científico, né? Muita base teórica, mas extrapolando, né? Para entregar resultados que vão além. Exato. E vi muito esse crescimento todo na Thay, né? Desde quando eu a conheci ali, ainda fazendo a sua formação, até quando ela começou a trabalhar, ainda tímida, né? Mas, gente, um foguete, assim, numa área que está em crescimento, ver você, amiga, assim, voando cada vez mais, é lindo. É muito gratificante, assim, estar do seu lado, vendo tudo isso acontecer aqui de perto. Eu também sou super grata, né? A tudo. E falando nessas transformações, né? Então, tem aí 4 meses também, né? Ou talvez a gente contar toda a gestação, que você passou também por uma outra grande transformação, algo que você acompanhou na vida das suas pacientes acontecendo e que aí era o momento de você viver na pele tudo aquilo ali. Conta como foi essa experiência. Nossa. Eu falo assim, eu acho que a gestação para mim foi muito tranquila. Eu, de fato, assim... não tive nenhum problema com a gestação, foi tudo maravilhoso. Eu falo que eu não posso reclamar de nada. Trabalhei praticamente até a última semana. Também é do grupo, que trabalhou até um dia antes de parir, gente. Então, assim, foi tudo ótimo. Mas eu tive um grande desafio, assim, eu falo que, por mais que a gente estuda, né, eu vivi muito essa parte da obstetrícia. Hoje não faço tanto mais, porque eu acabei focando mais nessa área mesmo da sexualidade e da estética, né? Mas eu vivi muito essa parte da obstetrícia. Então, assim, eu não esperava, por exemplo, eu não esperava o puerpério do jeito que foi pra mim, sabe? Acho que foi o mais difícil. Até porque a gravidez, a gestação toda veio tão tranquila, né, Thay? Você já viu pacientes vivendo gestações bem turbulentas, difíceis. Então, na hora que você viu que tava indo tudo tão liso, eu achei pensou, que ia continuar. Tá tudo ótimo. Agora agora essa parte vai ser a mais fácil, né? E de fato, assim, não foi tão fácil, não. Eu tive alguns momentos, assim, que eu precisei parar, assim, pensar e falar, não, vai passar, é uma fase. Mas foi, assim, acho que é um período de muita transformação, né? Tá em tudo, muito. Assim. Então, não só, acho que como mulher, como esposa, né? Você começa a se enxergar diferente. Aí você vira mãe, de repente, e você tem aquele ser ali que depende completamente de você, né? Então, acho que mexe muito com a gente. Talvez uma pessoa, assim, eu sou uma pessoa, uma coisa que eu não falei, mas eu sou uma pessoa bem ativa, assim. Eu não sou muito de ficar quieta, parada. E isso pra mim foi um ponto, assim. Mas deu pra perceber, né? Que ela podia ter ficado só na gineco, foi pra obstetrícia, aí de repente quero ser ela não quieta. E eu não, aquela coisa de ter que ficar quietinha ali no pós-parto, isso ali também mexeu um pouco comigo, sabe? Não trabalhar, enfim, não acho sair, que... né? Não sair, eu lembro que, acho que
com uns 15 dias, eu virei pro Luca, o marido, e falei, não, a gente precisa sair um pouco, porque eu já tô ficando doida dentro de casa. E aí foi isso, assim, mas acho que foi um desafio que, assim, como eu disse, eu não esperava viver dessa forma, por mais que a gente sabe, né, a gente estuda, a gente sabe ali todas as transformações hormonais que acontecem principalmente, mas eu acho que a gente nunca tá preparado o suficiente. Pra isso. E aí, depois que passou também esses primeiros, acho que foi mais o primeiro mês ali, foi o mais difícil. Eu tive um problema muito grande com a amamentação, assim, muito difícil pra mim. Então, talvez isso foi o que mais mexeu. Mas depois também ficou super leve, assim, agora eu falo que tá muito mais tranquilo, assim, a maternidade, já voltei a trabalhar, o Baby Romeu vai comigo, né? Então, a gente tem essa facilidade. Aliás, ele tá aqui, daqui a pouco eu vou querer que ele venha, já tô avisando, Fazer que eu uma quero que ele participação. apareça aqui, ó, até o final. Ele sempre vem, né? Sempre. É o chaveirinho, eu brinco que ele é o chaveirinho da mamãe. Mas eu acho que isso, assim, foi um desafio ali no começo, mas não esperava vivenciar dessa forma, porque eu achava que eu estava mais preparada, mas passamos e foi tudo bem, assim. O que você acha que foi seu maior aprendizado nessa etapa aí, agora, como... Eu acho que como mãe, eu acho que se doar, assim, completamente a uma pessoa que não pede, assim, né? Ele tá lá e você se entrega, assim, completamente. Eu falei, eu gosto muito desse ajudar, de cuidar, mas esse cuidado com o filho é muito mais além, né? Eu acho que, assim, às vezes tem dias, eu lembro ali no começo desse puerpério difícil, tinha dias que eu tava exausta e eu falava, meu Deus, me dá forças que eu preciso. Aí, às vezes eu olhava, assim, pro rostinho dele e a força vinha, assim, do além. Eu falava, nossa, gente, é isso. Eu acho que esse doar, assim, de se fazer, ajudar ali sem ter nada, sem querer nada em troca, né? Cuidar sem querer nada, assim. Que linda, acho que isso transformou. Maravilhosa. E Thay, você ainda tem um desafio maior, né? Enfim, diante de outras realidades, e a gente falou um pouquinho com a Doc Pan aqui também, que ela também tá vivendo esse desafio, porque vocês moram em Alphaville. E a clínica tá aqui, né? Em Moema, em São Paulo. Isso. Como que você tem feito para conciliar essa sua jornada aí, né? De mãe, esposa, né? Que cuida de toda a sua estrutura de casa ali, né? E que também trabalha, como que conta de forma... A Doc C também contou um pouquinho, né? De dicas aí de como se organizar para fazer isso tudo acontecer. Eu confesso... Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Também acho que eu não contei isso aqui quando eu estava me apresentando ali, mas eu sou assim muito organizada, assim ao extremo. E eu pensei que eu fosse conseguir organizar melhor tudo, assim, para não ter nenhuma coisinha ali que sai saiu do trilho, isso aqui não vai dar certo. Mas aí eu comecei a entender, isso também foi uma coisa que a maternidade trouxe para mim, que a gente tem que estar mais, a gente tem que aceitar mais essas questões. Não dá pra gente querer que seja tudo muito engessadinho, que às vezes não vai dar certo, né? Até porque com o bebê não é assim. Então, eu acho que voltar a trabalhar para mim foi muito importante para minha vida pessoal, principalmente, porque eu tava sentindo falta disso, de compartilhar, assim, de conhecer a história, de passar o que eu posso fazer, né? Ajudar essas mulheres. E aí, a gente volta melhor, né? Eu acho que a gente volta muito mais completa, né? Sim. Assim, eu acho que isso é uma coisa importante. E aí, o que eu tenho feito, assim, eu tento fazer essas programações à medida que dá ali, né? Eu sempre tento. Hoje, graças a Deus, a gente tem a facilidade de poder trazê-lo, né, comigo, porque ele ainda mama, então eu sempre levo ele. Mas eu acho que é tentar dividir o tempo mesmo, assim, eu preciso organizar aqui meu momento, só meu, ali, às vezes até pra você fazer uma coisa pra você mesma, porque muitas vezes a maternidade traz isso, né? Às vezes você também só fica ali, é só o filho. Muitas mulheres se esquecem dela, esquecem de tudo, e eu acho que isso é um ponto que pra mim, pelo menos, me fez muito bem. Poder cuidar de mim, poder ter meus momentos. Então, é tentar organizar o tempo. Aí eu faço, eu tenho que sair tem que ter tanto tempo para ele mamar, eu tenho que acordar tal horas, eu tenho tanto tempo de trânsito, porque não é um trânsito tão pequeno, né, de Alphaville para cá.
Mas assim, é isso, é planejamento, eu acho, que é a chave para dar conta de tudo. E essa dica que você deu é uma das formas que eu também tenho conseguido me organizar melhor, dessa coisa de cronometrar mesmo, né? Você falou tempo, então são tantos minutos para isso, tantos minutos, porque às vezes a gente só faz estima ali que vai ser aquele tanto, né? E não dá certo. Exato. Eu faço isso, eu tenho tanto, a mamada dele é de tanto tempo, então esse tempo eu tenho que deixar reservado ali no meu momento. E é isso, E faço, né? dessa forma e tá dando certo. Eu vou pedir para trazer ele, então, gente, busca lá, pede lá, para ele vir, o Romeu, participar aqui do nosso finalzinho. Enquanto eu faço a última pergunta para Thay, ele chega aqui, então. E essa é uma pergunta, Thay, que eu faço para todos os convidados aqui no final. A gente conversou, você mesma citou, né, ao longo da nossa conversa, o nosso propósito, que é fazer da vida do outro um lugar melhor após nos encontrar. E essa pergunta é sobre isso, para você deixar uma mensagem final para inspirar as pessoas a fazerem a diferença no mundo do outro. Qual seria essa mensagem que você deixaria? Nossa, gente, aí essa é profunda, hein? Essa é bem nível boss. Bom, eu acho que assim, o que eu acho de mensagem assim para essa inspiração é sempre se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que em tudo na nossa vida que a gente for passar, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem um olhar mais atento ali de cuidado, de carinho, de atenção. Eu acho que isso é bem o que acho que anda bem junto do propósito aí, esse cuidado. Amamos! E agora que venha o Romeu para fechar o nosso podcast. Pode trazer ele. Ai, esse daqui vai ser um dos podcasts mais especiais, porque que tem participação especial do Baby. Vem cá, mamãe, filho. Ai, que lindo. Queria agradecer muito, muito, Thay. Obrigada, todo esse tempo de parceria. A gente que agradece, o Romeu também. Olha, gente! Ele já tá participando, olha para aquela câmera ali. O seu primeiro podcast, lembrem que foi com a tia Thaís. Olha só, filho, dá um sorriso pra câmera. Não, gente, olha isso! Ó, o útero até coça, amiga, talvez a gente precise marcar uma consulta. Eu acho que a gente pode marcar uma consulta. Queria agradecer muito, então, por toda a sua entrega, né? Todos esses anos de parceria, de amizade, pelo seu cuidado comigo como médica, que você sabe que eu te amo como amiga e também como médica, super especial, super competente. Obrigada por compartilhar agora essa parte da sua vida, né? Todo dia que eles vão, a gente poder tirar um pedacinho ali de Romeu com o cheirinho dele. Exato. E obrigada por esse podcast, por revelar aqui tantas intimidades. Eu que agradeço, Tatá, a oportunidade. Estou muito feliz, assim, no início eu estava até ansiosa, né? Eu falei, mas acho que foi bem gostoso, né? A gente consegue contar um pouquinho da vida, contar coisas que eu acho que ninguém sabe, né? Eu acho que vai ter muita gente que nem sabe de algumas coisinhas que eu contei aqui. Inspirar, né? Exato. Porque isso ajuda, a gente se identifica, todo mundo é muito parecido no fim das contas, né? E eu acho que isso é interessante, que a gente conecta melhor, né, com as pessoas. Então, assim, agradeço muito, foi ótimo, maravilhoso. E agradeço, né, essa oportunidade de poder trazer meu baby, assim, para esses momentos. Delícia! Vai acabar logo, gente, para eu poder ir apertar e cheirar esse gostoso aqui. Mas muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até aqui no final, né? Com o Romeu também. Obrigada. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve para não perder nenhum episódio, porque vão vir ainda várias novidades e intimidades aí nos próximos. Então, aguardem. Aguardem os próximos. Vai ser ótimo.